vocês, porque comigo vai tudo bem, graças a Deus por isso. Gente, postei lá no meu Instagram que eu fui levantada da diaconisa, já segue aqui, @DaianeHeloise, não tem erro, fácil demais, né, de acessar meu Instagram. Enfim, coloquei lá, né, que eu fui levantada diaconisa dia 2 de abril. Uou, gente, eu não esperava. Eu confesso que eu não esperava, fiquei confusa demais. E sei lá, não sei, Daiane, não sei, eu ainda tô entendendo, ainda processando isso. Mas tudo tem um porquê e para quê. E se é por ele e para ele, então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é tudo por ele, para ele são todas as coisas. Eu sou serva e eu quero servir cada vez mais. É o que eu tenho falado para ele. Então, fez jus àquilo que eu fui levantada, né? Não? Diaconisa. Fui levantada a diaconisa dia 2 de abril. Minha mãe pastora e eu diaconisa. Olha que bênção. Tudo no mesmo dia. Olha que bom. Muito bom mesmo. E eu já tava sentindo que eu ia ser levantada, mas eu não tinha certeza absoluta que ia ser levantada. E no que, em qual área ia ser levantada. Porque Deus já estava trabalhando em meu coração para me buscar, ter ali um momento com Ele. E aí eu busquei em oração, em jejum, em leitura da palavra. E eu tava buscando, né? E aí eu fui numa das igrejas que eu gosto muito de visitar. Eu vou em várias igrejas, né? Mas quando é dia do culto, eu respeito os cultos na minha igreja. É uma vez ou outra que eu não vou estar nos dias de culto, mas eu aviso os pastores. Principalmente meu pai, que é o pastor, né, da igreja, pastor líder. Ele é o meu pai, padrasto, padrasto. Só que ele é pai, né, que criou eu desde os 7 anos de idade. Mas enfim, ele é o pastor líder, né, da minha igreja, a qual eu faço parte. E aí eu aviso ele, aviso minha mãe também, né? E aí às vezes a minha mãe avisa ele. E eu vou nas igrejas. Mas é raro também eu ir nos dias de culto, porque eu gosto de honrar, né, os compromissos na minha igreja, na onde eu participo, na onde eu cresci e tudo mais. Já tô na igreja já há um bom tempo, hein? Eu já tô, acho que 18 anos, juntamente com a minha família ali naquela igreja, né, na Nova Vida. Nova Vida já tem 22 anos. Passa rápido, hein, gente? Passa rápido. Eu cresci praticamente ali. E já aconteceu muitas coisas. Nossa, coisa é incrível. Assim, do que passou, teve tristeza, teve alegrias, teve tudo. Mas a gente sempre teve o foco em Cristo. Então, Deus, ele vai renovando, né, ali as nossas vidas e transformando e fazendo nós cada vez mais capazes para servi-lo na obra, né? E eu sempre busquei em servir ele e falava: Deus, eu quero te servir, quero te honrar, eu quero fazer aqui menção aqui do seu nome na terra. Se eu estou aqui é para fazer para honrar e glória do teu nome. Então, eis-me aqui. E nisso Deus, ele foi trabalhando no meu coração e falando que vinha coisas sobre minha vida. E aí eu comecei a jejuar, comecei a ler a palavra, fiz um tempo com Deus e aí minha amiga chamou, né, para esse culto e eu fui, que era uma assembleia, numa segunda-feira. Aí lá uma missionária foi e revelou, falando assim que sabia, né, uma intimidade minha com Cristo e tal, e Deus estava derramando, né, algo sobre mim, né? Um óleo escorria sobre minha cabeça. Aí eu liguei. Opa! Eu acho que eu vou ser ungida em alguma coisa. Mas eu não imaginava que seria dia 2 de abril, juntamente com a minha mãe. Minha mãe foi erguida pastora e eu a diaconisa. Eu não fazia ideia que seria diaconisa. Eu sei lá, do que passar na minha cabeça, o que eu ia ser ou não e tal, mas eu aceito, né? Porque é bênção de Deus. E o que é diaconisa, né? Muitas pessoas perguntam, ficam com as dúvidas, né? Diaconisa nada mais é do que servir na casa de Deus. Servir em ficar na portaria ao receber, né, os irmãos que estão entrando na igreja, orientar as pessoas, como posso dizer, ajudar a pessoa na reverência, né? Ali, o que é reverência? Começou o culto, opa, vou me portar.
vou começar a prestar atenção naquilo que Deus irá falar através dos irmãos. Eu não vou ficar mais de conversas. Ou se estiver em conversas, os diáconos, obreiros, presbíteros ou pastores também, né? Vão lá e alerta, né, as pessoas, mas quem é que tem que fazer, geralmente, é os obreiros, né, e diaconisas, diáconos, a orientar o povo de Deus. Opa, irmãos, vamos, já vai começar o culto, bora se organizar, vamos cada um pro teu lugar, vamos parar de conversa, porque nós se empolga quando chega na igreja, a gente quer conversar, é muito bom, né, esse tempo, mas a gente tem que ter reverência na casa do Senhor, né, separar tempo para todas as coisas. Quer conversar com o irmão? Marca um dia pro irmão. Mas, quando começou o culto, começou o culto. Lá com Deus, orar, adorar a Deus na hora dos louvores. Não é tempo de ficar conversando com o seu irmão. E ali os diáconos, diaconisas, os obreiros, eles estão ali para orientar. Opa, irmão, vamos prestar atenção no culto. O jovem, vamos prestar atenção no culto. Crianças, para de correr na igreja. Ou criança, ainda não é o horário do cultinho, então fica quietinhos. E aí vai, ou levar uma água, ou ficar atento, né, no culto em si. Ah, o preleitor precisa de água, vou lá pegar a garrafinha d'água e entregar para ele. Ah, um irmão tá passando mal, vou lá pegar um remedinho ou orar pela pessoa para estar ajudando. Ah, ou ficar atento ali na base da igreja. O que tá acontecendo na igreja? Ali na hora do louvor, alguém tá adorando, pode manifestar? Pode manifestar. Não tá isento de manifestar. E aí o obreiro tem que estar ciente que pode ir lá também, ali, impor a mão ali, orar, expulsar ali, né? E determinar a cura, a libertação sobre a vida da pessoa. E que mais? Ou às vezes a pessoa tá precisando de uma oração, aí o diácono tá atento, vai lá e ora pela pessoa, é guiado pelo Espírito Santo de Deus para orar pela pessoa, interceder pela pessoa. Ou se é um tipo de diácono que é ainda tímido e tudo mais, fica orando pela igreja, todo culto, sempre atento, de olhos abertos e sempre intercedendo pela nave da igreja. Orando para que o culto venha correr bem, orando para que os irmãos venham receber a palavra, porque o inimigo, ele trabalha assim dentro das igrejas. O inimigo, ele sempre tá ali, ó, atacando setas malignas, flechas assim, ó, sobre a mente das pessoas, para tentar tirar a atenção, para tirar o foco. O inimigo, ele não vai ficar ali brincando em serviço, ele vai querer entrar dentro das igrejas para tirar o foco, para que a pessoa não se alimente da palavra de Deus, aquilo que Deus preparou naquele dia, ou não prestar atenção nos louvores, ou não prestar atenção no culto, porque em todo momento que o culto está acontecendo, a atmosfera espiritual está acontecendo ali. Mas se os diáconos, diaconisas, obreiros, presbíteros ou pastores não prestarem atenção ali na liturgia, acaba dispersando. Então os obreiros, diáconos sempre tem que estar atento, orando, intercedendo, repreendendo todo mal, orientando para as pessoas prestar atenção, sabe? Ter o foco voltado em Deus, para que ele venha estar trabalhando na vida das pessoas. E tem a Febe, né? A Febe, a nossa diaconisa Febe de Romanos. Ela encontra em Romanos 16:1. Vamos lá abrir para vocês verem. É uma diaconisa. E eu achei uma diaconisa na Bíblia, gente. Claro, pesquisei. Porque eu nem lembrava. E olha que eu já li Romanos. Mas, por isso é importante a leitura constante da palavra de Deus. Porque aqui tem as instruções de tudo e sobre tudo. Olha que fala aqui, ó. Saudações pessoais, que é de Romanos 16. Recomendo-lhe nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que recebam do Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Que aqui ela tá falando das saudações, sobre as cartas, sobre tudo que tem recebido, né? E ela era uma mulher, uma diaconisa, a qual era daquela época.
Achei incrível. E existe as diaconisas no nosso tempo também. E o que a palavra fala sobre o diaconato, né? Vamos lá. Em 1 Timóteo 2, capítulo 2, não, capítulo 3, que é aqui, ó, bispos e diáconos, ó, bispos e diáconos, que diz assim, eu vou ler ele completo aqui ó, com vocês. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função, é necessário, pois, que os bispos sejam irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiros e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Então aqui Deus ele tá mostrando como que deve ser um bispo e logo mais vai mostrar como ser diáconos. E eu vou mostrando aqui para vocês falando também. Ele deve governar bem a sua própria casa, tendo os filhos sujeitos a ele e com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. Então aqui ele resumindo aqui para os diáconos, na verdade os bispos, fala que ele tem que ser um bom marido, um marido de uma mulher só. Ele tem que ser amável, ele tem que ser sensato, ele tem que ter características ao qual venha servir. Porque como não serve ali na sua casa, também não serve para servir na casa de Deus. Porque se você não cuida dos seus, como você vai cuidar das coisas de Deus? Você tem que cuidar primeiro da sua casa. Cuidar, amar a si, como amar o próximo, como ama a ti mesmo. Então primeiro você ama a você mesmo, para depois amar o próximo. Então não pode se esquecer daquilo que você é, daquilo que a sua família é. Não pode esquecer de amar você mesmo, amar a sua casa, cuidar dos seus. E depois que você cuidar de si, cuidar da sua casa, você pode cuidar do próximo. Porque enquanto isso, você não pode. Se você não ama a si mesmo, se você não ama a sua casa, se você não cuida dos seus, você não serve para a obra de Deus. E aqui, se você é um novo convertido, não é bom que você fica em algum cargo, porque o cargo ele acaba trazendo algo para as pessoas. Algumas pessoas acabam levando isso como nossa, tem um cargo, eu sou tal e tal, tem que me respeitar, eu tenho isso. E aí esquece de aprender, que nós estamos em constante aprendizado. Cargo não te leva a nada, a lugar nenhum. Cargo é apenas um cargo para você servir. E servir quem? Servir a Deus e servir ao próximo. Se você serve a Deus, automaticamente você vai servir o próximo. E a todos, até aquela pessoa que você não se dá bem, tá bom? Cargo não quer dizer nada. Tira isso do seu coração. O cargo não tem que chegar aqui ó, na sua cabeça e ficar fermentando e colocando coisa no seu coração. Soberba, né? Aquela, opa, eu posso, eu tudo tenho e tal. Não. E aquela pessoa que é recém-convertida, não é bom que ela suba num cargo, né? É bom que ela se alimente primeiro, né? É como se fosse o leite materno, né? Tá andando, ainda engatinhando, ainda nem engatinhando, tá, né? Tá começando ainda a se alimentar. E aí, ainda se alimentando, após o alimento, você vai crescendo, você vai desenvolvendo e aí você chega a um cargo. Não queira atropelar os processos da sua vida. Queira ir conforme ali é o processo do seu crescimento, né? Não queira atropelar tudo. Queira se alimentar, ter intimidade com Cristo, ter intimidade com Deus. E aí você, com o tempo, ser ali aperfeiçoado. Uns para e outros para, tá? Algumas pessoas é chamada para a obra para servir dessa maneira. Outros são para servir com manutenções, com limpeza na igreja, com auxiliar um conselho, como outras coisas. Nem tudo é para ter um cargo, tá? Não precisa, às vezes, ter um cargo para você servir a Deus.
Mas se Deus ele colocar sobre a vida do pastor para te levantar a algum cargo, é porque Deus quer. E que seja feita a vontade de Deus, independente do que você esteja fazendo ou não. Se você quer fazer algo, fale com Deus. Se Deus permitir, amém, glória a Deus e aleluia. Se Deus não permitir também, glória a Deus e aleluia. Amém? Então, continuando. No 8. Diáconos, igualmente, devem ser dignos, homens de palavra, não amigo de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se no ministério da fé, com a consciência limpa. Devem ser, primeiramente, experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. Assim, muitas pessoas, às vezes, vai ser levantada, né, para passar pelo requisito, para ver se vai ser aprovado para ser diáconos ou não. Que é o quê? Nesse momento de estar servindo, nesse momento da pessoa ter esses frutos, qual é o fruto? O fruto do homem é não ser muito amigo ao vinho, não ser ali, ó, só virando, sabe? Aquela pessoa que só fica bebendo. Qual é o testemunho, né? Qual é o fruto que você vai dar se a pessoa ver isso? A pessoa tem que ter, sim, o fruto do Espírito Santo. A pessoa tem que ver em você ali as qualidades de Cristo em você. E não ser desonesto. Tem muitas pessoas que desonestas, que estão ali falando que tá fazendo a obra de Deus, mas não vive. Só vive de aparência, mas não está vivendo ali o interno. É desonesto consigo mesmo e com as coisas de Deus. Fala que é cristão, mas não vive, não tem fruto. É como se fosse a figueira ali onde Jesus foi. Ele viu aquela figueira grande, com folhas bonitas, porém quando ele foi ver o fruto, não tinha fruto. E o que Deus fez? O que Jesus fez? Amaldiçoou aquela figueira. E aquela figueira fez o quê? Murchou. Então, dê fruto. Dê fruto. Não seja só de vista. Dê fruto. Frutífero em Cristo. Que aí sim, depois quando você tiver esses frutos que vai exalar, né, para fora, porque não tem como a pessoa ter fruto e os frutos ficarem guardados. Automaticamente vai ser exalando para fora. E aí, depois de ser primeiro experimentados, né? Depois, se não houver nada contra eles, que eles atuem como diáconos, que eles atuem na obra de Deus. E aí, no 11, as mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Em tudo. Tem que ser confiável, né? O diácono. Então, peraí. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras. Não pode ficar caluniando não, minhas irmãs, né? Vamos ser sóbrias e confiáveis em tudo que você fizer para a obra de Deus. No 12, o diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Olha que lindo. Uma fé vai, ó. E a fé é o fundamento das coisas que não se vê, o que se espera, mas que faz também a gente acessar níveis mais profundos, né? Em Cristo, em viver o sobrenatural, a ver as coisas acontecerem, né? Porque a fé você não vê, né? Mas você tem a certeza que vai acontecer. Aí no 14, escreva-lhe essas coisas, embora esperei ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A igreja de quem? De Deus. Coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o ministério da piedade. Deus foi manifesto em corpo, justificado no espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Esse aqui foi o Paulo, né? Apóstolo Paulo, que deixou, né, para as igrejas, para eles saberem
qual é o posicionamento de um bispo e de um diácono dentro da igreja. Porque é importante a gente saber o que a gente vai fazer. Porque muitas vezes as pessoas ficam dispersas e não sabem o que fazer, o que é para fazer, né? Mas se você quer servir para a obra, se você quer fazer a obra, fale com Deus. E se Deus tocar nos pastores de estar te levantando a algo, é porque Deus separou e viu algo em você. E que você venha levantar as mãos e glorificar e dizer: eis-me aqui, Senhor, para que Deus venha te usar tremendamente aonde quer que você esteja, tá bom? E foi isso, espero que tenham gostado. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Ai, fica um pouquinho também pra ver também você não levantar, tá? Diaconisa, foi coisinha uma fofa, Jesus. Vou deixar aqui. E tchau, mas fica até o final. Hoje nós vamos derramar o óleo também na vida delas, será consagrada a diaconisa. Ela já é de louvor, está na igreja desde criança, desde pequena. A Vanessa também, o Sábio, quem é que sabe? Já é o esposo, já é o obreiro da casa. Ela também vai ser consagrada a diaconisa. Minha esposa aí, além de já ser líder de dança. Mas tem mais trabalho pela frente. Tem mais trabalho pela frente. A gente pode se doar mais um pouquinho na obra.